Bom dia, Bible friends. Good morning, Bible friends. How are you all? How are you all? Como vão todos vocês? Como vão vocês todos, né? O inglês pergunta. A gente vai pegando essas coisas logo, a gente começa a se desenvolver, né? Estão vocês in the peace, na paz of Jesus Christ, de Jesus Cristo? Good, very good to know that. Bom, muito bom saber disso. É muito comum acontecer, isso acontece comigo, que estive toda a vida ligado a línguas, a idiomas. Eu venho de uma família que sempre teve essa busca por línguas, né? Tem várias pessoas na minha família que se especializaram, muito mais do que eu até, não é? É muito normal, era muito normal para nós, continuou sendo durante toda a nossa vida, ter um espírito de inquirição. O que é isso? Inquirir é procurar, perguntar, ver. Por exemplo, ver um significado de uma palavra que nós não conhecemos, né? Acontece todo dia comigo. Mais de 70 anos, né, envolvido com línguas, desde o ventre da minha mãe, 72 anos, né? E sempre com muitos dicionários perto, né, que hoje estão disponíveis na web, na internet. O web é um nome que significa teia de aranha, web, né? Cobweb, teia de aranha. É por isso que foi para a teia, né? A web é uma teia, é como se fosse uma rede, uma teia. Então vem do termo teia de aranha em inglês, web. Para vocês verem como as línguas estão entrelaçadas, entreligadas, né? Interligadas, né? É isso, né? Entreligadas, muito bem. Então é muito comum nós termos dicionários à nossa disposição. Hoje eu tinha aproximadamente 100 dicionários de gramáticas, dei todos para instituições educacionais, porque nós conseguimos muito hoje na internet. Então é muito comum eu buscar uma palavra que eu não conheço no dicionário, nos dicionários eletrônicos, vários disponíveis na web, todas as grandes marcas, os grandes nomes de dicionários em inglês estão disponíveis na web. O Cambridge, Oxford, né, um grande dicionário. Um dicionário inglês ele tem aproximadamente, um grande dicionário inglês, 450 mil palavras. E um dicionário português do Brasil, por exemplo, o dicionário do Antônio Hawais, ele tem alguma coisa, ou Wise, não sei como se pronuncia o nome dele, ele tem alguma coisa como 270 mil, 280 mil palavras. A língua inglesa ela tem mais, vamos dizer assim, mais palavras do que o português, porque ela recebeu muito mais influência de várias outras línguas, né? Mas nós temos um grande dicionário. Fala-se que uma língua que não tenha pelo menos 3 grandes dicionários, ela não está ainda bem desenvolvida. E línguas modernas, todas elas têm pelo menos esses 3 grandes dicionários disponíveis. Então, é muito comum eu procurar significado de palavras que eu não conheço e de palavras que eu conheço, para verificar se eu realmente estou no caminho certo, se não houve algum esquecimento, se eu não estou errado. Então é importante. Eu me lembro de ter lido num dicionário, acho que é o do Aurélio, não é? Aurélio Buarque de Holanda. Assim, era uma citação de alguém, logo no começo do dicionário. Se você não conhece uma palavra, procure num bom dicionário. Se você conhece uma palavra, procure num bom dicionário. Isso porque a gente às vezes acha que sabe e precisa ter certeza, checar o conferido, como se diz, né? Checar, verificar o que você já verificou mais do que uma vez. Ainda mais quando você vai publicar e procurar levar conhecimento aos outros a uma obrigação maior, não é? Não que eu não possa errar, claro que eu posso errar, mas diminui muito a quantidade de erros. Eu sempre falo, quem não tem dúvida não vai a lugar nenhum. Então, para melhorar o seu conhecimento de inglês, procure. Eu vou ver assim que possível deixar o nome dos bons dicionários de inglês. Todos os dicionários, se você colocar uma palavra em inglês, vai aparecer uma série de dicionários, o Cambridge, o Oxford, o Collins, o que mais? Webster's, né?
E aí vai, tem muitos outros. Deve ter hoje a língua inglesa, deve ter aproximadamente uns 12, o Macmillan, né? 12 bons dicionários, tá bom? Então faça isso, não deixe de procurar. Ter dúvida é muito saudável, né? A gente aumenta a quantidade de dúvidas. Eu, quando comecei a estudar línguas de uma maneira muito forte, eu achava que eu ia dominar tudo, ia ser o arrogante, né? O arrogante que eu era. E, na realidade, eu apenas aprendi que o conhecimento humano é muito pequeno e passei a ainda mais a admirar a obra de Deus, que deixou tantas línguas maravilhosas para nós e que vão se transformando, né? Então, o dicionário é um repositório, por exemplo, no caso da pronúncia clássica, mais formal, e que vai se espalhando pelo mundo todo, e a função do dicionário é manter aquela pronúncia, mas mais à frente, se for necessário, ele vai modificar por causa da modificação que houve lá embaixo, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.